Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da Terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Vestibular Faculdade Araguaia, sempre sua melhor escolha. Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou Gestão Comercial? Vestibular Faculdade Araguaia, sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, está no ar o programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E o programa de hoje é um programa especial, porque vamos homenagear você, professor. Dá só uma olhada. Uma função de que não é apenas a transmissão de um certo conteúdo necessário para a apreensão do mundo que vivemos, mas é a importância desta função na economia psíquica de qualquer sujeito. Não é? Mais l'important, c'est qu'ils puissent, tout au long de leur vie, être heureux et trouver une satisfaction dans ce qu'ils font, au fond s'épanouir comme êtres humains et reconnaître qu'ils sont des êtres humains qui sont égaux, qu'ils sont dignes d'être là et qu'ils doivent être respectés. O principal papel do professor é o ensinar a ser. Ao mesmo tempo, fica uma contradição, porque como você pode ensinar o outro a ser, é uma coisa de dentro para fora. Mas ao mesmo tempo, sabendo que até na etimologia, né, quem é o pedagogo, ele é aquele que conduz, então é aquele que no processo de aprendizagem faz essa intervenção. E todas essas homenagens você acompanha logo após o intervalo. Nosso programa já está no ar. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da Terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Vestibular Faculdade Araguaia, sempre sua melhor escolha. Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou Gestão Comercial? Vestibular Faculdade Araguaia. Sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, sejam bem-vindos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Bom, já sabemos que em outubro comemoramos o Dia dos Professores, por isso essa edição é especial e dedicada a você, professor. Certa vez Freud foi chamado por uma escola que ele havia frequentado quando era jovem para falar sobre o jubileu da escola.
E ele deu um belo testemunho sobre o professor. Ele disse o seguinte, que ao encontrar com o velho mestre escola dele, era muito difícil chegar à conclusão se o que havia sido mais importante e que teria tido maior peso na vida dele próprio seria as ciências que esses professores transmitiram ou a personalidade de cada um deles. Bem, isso nos faz pensar na importância desta função que todo professor ocupa, não é? Uma função de que não é apenas a transmissão de um certo conteúdo necessário para a apreensão do mundo que vivemos, mas é a importância desta função na economia psíquica de qualquer sujeito, não é? O que o Freud está falando com a personalidade é que o que fica inscrito para cada criança, para cada aluno, para aquele que já teve um professor, não é apenas aquilo que ele aprendeu, mas é um modo de ser e de se relacionar com o mundo, não é? Daí a importância ética deste lugar que o professor ocupa. Ainda como diz a Hannah Arendt, a autoridade não está apenas em conhecer o mundo, a autoridade está no compromisso que o professor tem em transmitir esse mundo. Bien. Alors on vient de me signaler que le 15 octobre, au Brésil, c'est la journée des enseignants. Alors je ne peux pas oublier de dire un petit mot aux enseignants, parce que l'enseignement, c'est le métier qui, à mon avis, est le plus difficile, le plus complexe qui soit, bien plus complexe que celui du médecin, de l'avocat ou de beaucoup d'autres métiers relationnels. C'est un métier très complexe que vous, comme enseignant, vous assumez. Et c'est un métier qui également est difficile. Et peut-être qu'il est de plus en plus difficile parce que vous vous adressez à des élèves qui sont tous différents, qui ont tous leur trajectoire de vie, qui ont tous leur histoire particulière. Et vous devez les amener à cheminer pour leur permettre de réussir leur vie. Et j'insiste, pour moi, ce qui est important, c'est que les élèves auxquels vous vous adressez, ce sont des élèves pour qui votre objectif, votre vision, votre intention est de leur permettre de réussir leur vie. S'ils réussissent aussi dans la vie, tant mieux. Mais l'important, c'est qu'ils puissent, tout au long de leur vie, être heureux et trouver une satisfaction dans ce qu'ils font, au fond s'épanouir comme être humain et reconnaître qu'ils sont des êtres humains qui sont égaux, qu'ils sont dignes d'être là et qu'ils doivent être respectés, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, quelles que soient les conditions de vos élèves, tous vos élèves sont égaux. Ils sont égaux parce qu'ils sont tous des êtres humains. Et donc, la chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut tenir compte des élèves, non pas comme une mère, non pas comme un père, non pas comme une infirmière, non pas comme un policier, mais comme un enseignant, c'est-à-dire comme une personne qui a la responsabilité de transmettre un savoir à des élèves pour les rendre libres, pour leur permettre de s'émanciper dans la vie et donc de leur donner des outils intellectuels, des moyens qui vont leur permettre de pouvoir analyser le monde dans lequel ils vivent et de pouvoir agir ensuite dans ce monde. Et là-dessus, je ne peux que vous souhaiter d'être heureux dans votre travail parce que pour moi, c'est le plus beau qui soit au monde.
professor, você, assim como eu, que está a serviço da vida, a favor do conhecimento. Uma imensa gratidão a você. Em nome da Ibrapaz e do seu Comitê de Educação, Ciência e Tecnologia, cumprimento os meus colegas professores, alertando quanto ao seguinte: dizem por aí as más línguas que a docência é um sacerdócio. Neca Tibiriba, a docência é uma ação em favor da cidadania, em favor da educação, na construção dos pensadores. Então, nesse sentido, abraço a todos os meus colegas, minhas colegas, dou os parabéns pelo Dia dos Professores. Entendo que o principal papel do professor é o ensinar a ser. Ao mesmo tempo, fica uma contradição, porque como você pode ensinar o outro a ser, que é uma coisa de dentro para fora. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que, até na etimologia, né, quem é o pedagogo, ele é aquele que conduz, então é aquele que, no processo de aprendizagem, faz essa intervenção. Ele dá a mão, ele mostra o caminho, ele faz a mediação entre o sujeito e o conhecimento, para que o outro aprenda, conheça e, principalmente, seja. Porque o que é essa aprendizagem do ser? É esse sujeito ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, mais competente, conhecedor, curioso, desejoso de estudar e, ao mesmo tempo, que sociabilize, que tenha esse compromisso com o humano, com a formação cidadã. E é por isso, com esse papel, com essa importância, que torna o papel do professor tão especial, por cultivar, assim, o especial dentro de cada um. Por essas razões, parabéns, professores. É com muita satisfação que o quadro Contos e Encantos homenageia hoje o professor, aquele profissional primordial na formação do homem, na formação do ser humano. Mais importante que formar para a medicina, para a pedagogia, para o direito, para a engenharia, é formar pessoas para a vida. E falar um pouquinho sobre isso é muito importante, porque eu quero trazer para essa homenagem um grande amigo meu, Rubem Alves. Rubem Alves dizia que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Para Rubem Alves, escolas que são gaiolas são escolas que gostam de pássaros engaiolados. Nessas escolas, os alunos desaprendem a arte do voo. Para Rubem Alves, escolas que são asas são escolas que amam pássaros em voo. E o papel dos mestres nessas escolas é trazer para o educando a arte de voar. Eu vou parafraseá-lo um pouquinho, fazendo algumas modificações de acordo com o meu entendimento. Para mim, existem professores que são gaiolas e professores que são asas, independente de onde esses profissionais estão. Eu não vou falar um pouquinho sobre os professores gaiolas, porque eu acho que vocês já conseguiram entender, mas eu vou deixar um recado. Às vezes é necessário ser um pouquinho gaiola para que depois a gente seja asa. E hoje eu quero falar sobre os professores que são asas. Esses sim merecem a minha admiração e o meu encanto. E por que eles merecem o meu encanto? Professores que são asas compreendem que o voo nasce dentro do aluno, que a criança já nasce sabendo voar, mas o que ela precisa é de alguém que, com um olhar de encanto, de curiosidade e de amor, mostre para ela como voar. E o mais importante, para onde voar, como chegar onde eu quero chegar. Professores que são asas não são professores que colocam o conteúdo, a matéria em primeiro lugar. Eles sabem que a matéria, ela é sim a base para preparar essa criança para a vida. Mais que isso, para fazer da escola a vida. A escola precisa ser a vida, ela precisa trazer para as crianças o desejo de experimentar coisas, o desejo de fazer algo que até agora eu ainda não sei como fazer. E o papel do professor asa é exatamente esse, causar a curiosidade, se mostrando curioso, despertando para a leitura, vivenciando e conhecendo o seu aluno. O professor asa é humano, ele tem um olhar
de gente para essa criança. Ele sabe que a criança aprende sim, aprende de maneira natural, mas ele sabe que às vezes a criança tem medo, que a criança às vezes tem receio, e ele vai olhar isso com olhos de amor. E olhar com olho de amor é se colocar no olhar do outro. É lembrar que um dia ele também já foi criança, e quando criança, aquilo que para o adulto parece algo tão banal, pode ser algo importante, pode ser algo que me tira o sono, pode ser algo que do campo da imaginação eu ainda não consegui trazer para o meu campo concreto. E ele vai acompanhar essa criança com esses olhos de amor. O professor Keasa, ele acredita no potencial de suas crianças. Ele é seguro porque ele sabe que cada criança tem o seu tempo para aprender. Ele sabe que através das múltiplas inteligências, cada criança aprende de uma forma, e ele não vai se limitar. Ele vai pesquisar, ele vai buscar a melhor maneira para que seu aluno aprenda com prazer. E através dessa homenagem, eu gostaria de dizer a todos os meus colegas de profissão, até aqueles que eu ainda não conheço, educar, primeiro, é uma arte de se auto-amar. E independente se o professor ensina para uma criança, para um adolescente ou para um adulto, o olhar do aluno é o mesmo. É o olhar de encantamento quando ele percebe que ele consegue ver algo que antes ele não conhecia. E esses professores, esses são imortais, porque através da experiência das descobertas, eles ficam eternamente na cabeça e no coração de seus alunos. Parabéns a vocês, meus colegas. E essa também é uma homenagem para todos os meus professores, aqueles que foram gaiolas e aqueles que foram asas, porque todos contribuíram imensamente para a construção da mulher e da profissional que eu sou hoje. Meu agradecimento de coração a todos vocês. Fala-se muito que a educação muda a vida, que transforma a sociedade, coisa e tal. É verdade. Através da educação se tem a possibilidade ou as várias possibilidades de sonhar. Mas eu quero dizer o seguinte, com a educação se faz mais do que isso. Você transforma sonho em projeto, e aí esse projeto em perspectiva de luta, de melhoria, e aí sim a mudança acontece. Homenagear não é uma tarefa fácil. Professor, então, é uma tarefa que requer muita responsabilidade e envolve muita emoção. Como vocês viram aí durante todo o programa, né, muitas emoções. E aqui eu trago a nossa homenagem do programa Intervalo de Aula. A você, professor, o nosso muito obrigada. Aquele agradecimento mesmo do fundo do peito, porque vocês são muito importantes para o nosso debate em educação, para as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos. Todos nós somos eternamente gratos ao ofício que vocês desenvolvem com competência e com amor. Obrigada a todos os professores. Um grande beijo da nossa equipe do Intervalo de Aula e parabéns! Eu quero parabenizar todos os meus amigos e colegas professores que, junto comigo, fazem esse trabalho com tanta dedicação, com tanto amor, né, independente de todas as dificuldades, de todos os desafios que nós temos na nossa profissão. Eu sei, como professora, que vale a pena a gente estar na sala de aula, vale a pena a gente se esforçar e fazer o nosso melhor como profissionais que nós somos. Eu quero dizer que eu sou feliz e eu sou grata por ser professora, apesar dos desafios. Estar na sala de aula com os nossos alunos e ver o crescimento é algo que a gente tem o retorno rápido, porque a gente está todo dia com eles e a gente está compartilhando e a gente está ensinando e sendo ensinados por eles também. Então eu sei que vale a pena a gente continuar na nossa caminhada, lutando, procurando melhorar, lutando pelos nossos direitos, mas nunca desistir do que nós escolhemos. Daí a nossa homenagem ao professor no nosso programa Intervalo de Aula. Parabéns!
announcement to make. It's about Sir. Well, sir, we'd all like to thank you very much for everything you've done for us. And we'd like to give you a little present to remember us by. Go on, Babs. You mean Miss Peg? Babs! Go on! The time has come for closing books, and long last looks must end. And as I leave, I know that I am leaving my best friend, a friend who taught me right from wrong and weak from strong. That's a lot to learn. What can I give you in return? If you wanted the moon, I would try to make a start, but I would rather you let me give my heart to Sir with love. Bom, daqui a pouquinho você continua acompanhando as homenagens para o Dia dos Professores. Nós já voltamos. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da Terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Vestibular Faculdade Araguaia. Sempre sua melhor escolha. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E o quadro Arte de Contar Histórias sempre nos traz muitas risadas e emoções, não é mesmo? Hoje não poderia ser diferente. Com vocês, uma homenagem do Grupo Guaia para o Dia dos Professores. Bom dia, eu sou a professora Rosângela Maia, sou do Grupo Guaia, sou contadora de história e hoje eu vou fazer uma homenagem aos professores contando uma história do grande educador Celso Antunes, chamada Dona Geralda. Dona Geralda chegou radiante à favela onde morava. Não via a hora de encontrar as filhas, a vizinha e quem sabe até o marido para contar a grande novidade. Finalmente avistou Romilda. Milda! Ô, Milda, vem cá, Milda! Milda, você não imagina aonde eu encontrei um trabalho como diarista. Agora eu vou trabalhar na casa de uma pessoa muito, mas muito importante. Milda não imaginava. Até fez umas tentativas, falando alguns nomes de artistas de televisão, cantores de rádio, políticos, cujos nomes frequentavam o jornal. Não, Milda, a pessoa não é importante porque aparece na televisão ou frequenta os jornais. A pessoa é importante pela profissão que ela tem. Ah, por que você não disse antes, mulher? Já sei. Você deve estar trabalhando na casa de um artista de televisão, tipo assim, o Reinaldo Giannichini. Não, Milda. Milda, por mais que tentasse, não conseguiu adivinhar. E ficou desapontada quando Dona Geralda contou a grande novidade que a eletrizara. Milda, agora eu trabalho na casa de um professor. E eu até estou me sentindo assim mais inteligente, mais importante, porque eu estou trabalhando na casa de um professor. Se você vê o tanto de livro que tem na casa dele, olha, se ele leu a metade de tudo aquilo, acho até que ele sabe mais que o presidente da República.
Milda não quis desapontar Dona Geralda, não quis dizer que já há muito passara o tempo em que os professores eram respeitados pela sociedade e pelos seus alunos. Milda sabia por experiência própria, familiar, pois também tinha uma sobrinha que lecionava, sobre os baixos salários, sobre as dificuldades, o desrespeito que a maioria dos professores tinham que engolir. Tão poucas coisas faziam Dona Geralda vibrar, que não seria ela a desmancha-prazeres de dizer a ela que nada de interessante tinha em trabalhar na casa de um professor, nada de importante, ainda se fosse um artista de circo ou um pai de santo famoso, vá lá. Talvez as pessoas a quem Dona Geralda tivesse contado a alegria do seu segredo pensassem como Romilda, ou talvez não dessem a menor importância às ilusões da velha. Tampouco tratou de desiludi-la a esposa do professor, melhor que muitas, conhecedora das árduas lutas e das imensas limitações do cargo de seu marido. Na verdade, sentiu uma mistura de pena e vaidade com as ilusões da nova empregada. O professor, por sua vez, jamais imaginou tamanho encantamento da sua profissão para tão prosaica servidora. Caso soubesse, seria o único a corrigir, com humildade e brandura, as ilusões de Dona Geralda. Sabia-se professor, orgulhava de seus estudos e da obsessão com que cada dia estudava mais. Sabia o quanto sabia, sabia, sobretudo, o quanto o saber fragiliza. Bom, como sabemos, os professores são, sem dúvida, muito importantes para todos nós, não é mesmo? Nos educaram, nos fizeram pessoas melhores. E por isso, nossos sinceros parabéns. Muito obrigado por ter feito tudo o que fizeram por nós. O programa Intervalo de Aula fica por aqui, mas no domingo que vem tem mais. Aguardamos vocês. Até mais. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.